política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Adivinha o que voltou a ser pauta? Um doce para quem adivinhar. Um equipamento que faz muito tempo que Caruaru está querendo. O aeroporto, né, Mário Flávio? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Olha, após um ano e quase 4 meses, né? 1 ano e 4 meses que teve um oba-oba danado aqui em Caruaru, com presença de ministro, presença da governadora, do prefeito, de deputados, de suplentes, de aliados, enfim. Foi gente com força aqui, né, no aeroporto de Caruaru. Finalmente, na sexta-feira passada, no finalzinho da tarde, saiu o anúncio, né, que o governo de Pernambuco vai abrir a licitação para o aeroporto, aqui as obras no aeroporto, e para que tenhamos, de fato, um aeroporto que represente dignamente a nossa cidade. Uma obra que se arrasta há tempos, já são vários anúncios, e finalmente parece que o negócio vai, de fato, sair do papel. Inclusive, Vitor Araújo bateu um papo, né, Vitor, com o ministro Silvio Costa Filho, no sábado pela manhã, aqui dentro do Manhã Cidade. E aí, Vitor, eu queria até que você compartilhasse aqui com a gente, né, essa sua avaliação desse bate-papo aí com o ministro Silvio Costa Filho, para a gente trocar uma ideia aqui, né, porque me pareceu o seguinte, Vitor, veja, me parece que existe uma tentativa aí de trazer para si o crédito para essa obra do aeroporto. Desde o início, o Silvio Costa Filho ficava meio que reticente com relação a fazer qualquer crítica à governadora e tal. Aí ele concede uma entrevista para mim na sexta-feira à tarde, inclusive ia ser a participação dentro do Manhã Cidade no sábado, mas aí com o anúncio da governadora, a entrevista acabou caindo, porque ela ficaria o que a gente chama de jornalismo, de ficaria uma entrevista velha, um assunto vencido. E aí veio o anúncio da governadora, depois o Silvio Costa Filho posta um anúncio e diz, opa, que a governadora gravou um vídeo e ela trouxe para o governo do estado, né, olha, a gente vai fazer a licitação e tal. Gravou um vídeo na sequência, Silvio Costa Filho disse, olha, vai ter a licitação, mas o dinheiro é do governo federal. E parece que o pessoal, né, Vitor, vai ter uma guerrinha de narrativas aí, né, sobre essa história do aeroporto. Né? Na conversa, Mário, bem ao estilo do ministro, né, de maneira diplomática, ele fez algumas críticas, né? Apontou, por exemplo, que a demora é responsabilidade, segundo ele, do governo do estado. Que o governo federal, inclusive, se colocou à disposição para tocar a obra para frente, com a Infraero, e que foi uma decisão da governadora fazer a licitação. E que o governo federal respeitou a posição e aguardou até que o governo executasse aí essa primeira etapa da licitação. Disse que já tem mais de 90 milhões de reais garantidos de orçamento do governo federal para o início das obras. 140, né? No total, 150. 150. Né? E ele disse também que tem uma certa dificuldade de diálogo com a governadora. No final da entrevista, ele deu a entender que falta diálogo com a governadora, e que é uma pena, e também deixou a entender que essa falta de diálogo era um reflexo da eleição de 2026 e da aproximação dele com o outro campo, o campo do prefeito do Recife. Mas assim, de maneira muito diplomática, sem uma crítica direta, sem contundência, muito cuidado com as palavras. Aproveitou muito mais o espaço para ressaltar a importância da obra e também a visão dele de que os aeroportos devem ser entregues à concessão privada e que esse modelo tem dado certo, e enaltecendo os resultados da área, né, de portos e aeroportos no governo do presidente Lula. É verdade, eu concordo com você, né, essa avaliação aí. O ministro, ele joga a responsabilidade no atraso da obra para a governadora, mas de uma maneira muito discreta, né? Inclusive, o anúncio da obra que a governadora Raquel Lira fez é uma revolução no aeroporto aqui de Caruaru, com restaurantes, né, com espaços que permitam que a pessoa que vai usar o aeroporto, ela realmente tenha uma condição melhor. Agora, veja, se a gente, por exemplo, essa semana, 2 diretores aqui da Cidade FM, eles vão ter que ir para Recife, para São Paulo, aliás, para eventos em Brasília e em São Paulo, consequentemente, né? E aí, veja como é que funciona. Uma pessoa tem que sair daqui de Caruaru, vai para Recife, aí o carro fica estacionado lá, ou volta, né, quem for levar, e aí veja como se perde tempo nessa história, quando você poderia sair daqui direto do voo de Caruaru,
e quanto tempo você perde e também dinheiro nessa questão, né, de viagens. Às vezes é uma viagem para uma questão de saúde, às vezes é uma viagem para a questão de negócios, às vezes é uma viagem para a questão de família, né, turismo, lazer. Enfim, tem sempre gente viajando e eu acredito, viu, Vitor e Renata, que se esse aeroporto ele tiver realmente a condição de receber aeronave de grandes portes, e aí você organizar uma rota bem feita aí com as agências, né, de turismo, né, com o pessoal que vende esse tipo de viagem, a gente vai ter sim um movimento interessante aqui nesse aeroporto. Não importa quem vai ser pai, quem vai ser mãe da obra, o que importa é que ela saia. E como uma obra dessa não demora muito, eu duvido muito, viu, Vitor? Veja, porque se a gente que já conhece, com uma certa experiência, um processo licitatório, né, que o quanto ele demora, né, para ser executado, então pode colocar que uma licitação ela demora mais ou menos, como é que funciona? A licitação ela é publicada no Diário Oficial e ela é marcada. No dia da licitação, as empresas concorrem. Se uma empresa vence a licitação, a outra não concorda, ela recorre. Então é um processo burocrático lento, né, que dura aí mais ou menos uns 90 dias. Então as obras, de fato, devem começar nesse aeroporto só no ano que vem, na minha opinião. Ou então, talvez no final do ano, comece de uma maneira, não sei se vai ser acelerada, se não vai. O ministro disse que tem 90 milhões aí, né, para que essa obra seja iniciada. Mas, de fato, inclusive, o próprio Silvio Costa Filho chegou a dizer que ele espera que o presidente Lula venha até Pernambuco para anunciar, talvez até para Caruaru, para anunciar o início dessa obra. Vamos saber, de fato, se isso vai acontecer nos próximos dias, mas, de fato, é uma obra que, acredito eu, que a gente só deve ter concluída no máximo, no mínimo, aliás, nos próximos 2 anos. Não é uma coisa muito rápida, não, até porque tem alguns equipamentos que devem ter que ser desativados, que funcionam ali ao redor do aeroporto, para que isso aconteça. O prazo do ministro é agosto de 27. Enquanto isso, né, a Azul, que é a empresa que opera aqui em Caruaru, anunciou a interrupção de voos em 13 cidades, né, cortando ao todo 53 rotas que apresentam baixa rentabilidade. Ainda não foi revelado aí, a companhia não revelou quais as localidades, né, que serão afetadas, sem nem as rotas que serão descontinuadas. Eita, quase que não saía. E aí a justificativa é que a empresa está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio deste ano. Ou seja, provavelmente Caruaru deve aparecer nessa lista. Já tivemos alteração do tamanho da aeronave, de repente podemos perder até o trecho, né? Ampliou, depois a aeronave diminuiu o tamanho. Pois é. E o ministro, na conversa no sábado, disse que tem compromisso de companhias aéreas. Ele citou uma em especial, a Latam, compromisso de que uma vez que o aeroporto tenha condição técnica, que essa companhia vai fazer o trecho aqui para Caruaru em 3 destinos, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Vamos aguardar e torcer, né? Aqui, eu não gosto muito dessa expressão, não. A gente vai torcer, não sei o quê, enfim, mas eu acho que nesse caso só resta isso mesmo. Torcer que as coisas andem, né? Que o processo burocrático ele seja o menos duradouro possível para que essa obra saia do papel. Veja o aeroporto de Maragogi, por exemplo, né? Já são quase 4 anos, desde que Bolsonaro era presidente, que esse aeroporto foi anunciado, teve licitação, e com o político forte que tem lá, que é o Renan Filho, né? Que é ministro, inclusive, e o próprio Renan pai, né? Renan Calheiros, que é senador, e esse processo ele simplesmente ia andando a passos de tartarugas por lá. Então a gente já tem um aeroporto funcionando aqui, para aeronaves de pequeno porte, seria mais uma adequação. Mas como é uma obra extremamente complicada e delicada, a gente vê com certa desconfiança. E dá uma de São Tomé aqui, sabe? Só acreditar quando o negócio estiver para valer mesmo, a gente vê. Porque o que já teve de promessa sobre esse aeroporto, a gente simplesmente sempre vai olhar para ele com desconfiança. A assessoria do ministro Silvio Costa Filho, quando manda mensagem para mim sobre o aeroporto, o próprio assessor já tira onda, diz, o aeroporto de Caruaru vai sair comigo. Ele manda mensagem, você pergunta, e o de Caruaru? E o de Caruaru? Então vamos aguardar, né, que essa história saia. Lembrando que Silvio Costa Filho deve ficar no cargo de ministro dos Portos e Aeroportos até abril do ano que vem, quando ele desincompatibiliza, ou seja, ele se demite do cargo para disputar a eleição ou para senador ou para deputado federal. Vamos aguardar, então, ele tem esse prazo aí para anunciar essas obras. Lembrando que tem entrevista hoje dentro do Manstad com uma pré-candidata ao Senado, que é a ex-deputada Marília Arraes. A gente entrevistou semana passada Maria Arraes, que é a irmã dela, e hoje entrevista a Marília Arraes. Obrigado, Mário. Até já. Valeu. Manhã Cidade.
Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.